Oi pessoal, bem-vindos ao canal mais bem informado sobre a carreira militar na Marinha do Brasil. Se você ainda não me conhece, eu sou a Thalita Correia, pedagoga, fui oficial temporária na Marinha e resolvi abrir esse canal para te ajudar a conquistar a tua tão sonhada farda branca na Marinha do Brasil. No vídeo de hoje, eu quero que você fique aí. Pegue a pipoca, porque hoje tá sensacional. Eu entrevistei a Tenente Viviane Stallone, minha amiga pessoal. Ela foi da minha turma de RM2 e a gente falou um pouquinho sobre como a vida dela era como professora de letras, português e inglês, como foi o processo para ela entrar, o que mudou na vida dela, como foi a trajetória dela dentro da Marinha e, não menos importante, e respeitando a história, como ficou a vida dela, o que de bom aconteceu na vida dela depois que ela saiu da Marinha. Ela conta isso na entrevista que a gente fez, então fica aí, assiste até o final, já curte esse vídeo, assina o canal, bota aí as notificações, toda semana tem coisa boa, pra você que já tá aqui, já sabe disso, mas pra você que é novo, divulga, espalha pra todo mundo e fica aí até o final, que esse tá valendo muito a pena. Vamos lá? Então tá, essa é mais uma entrevista que a gente vai fazer. Essa é a Vivi. Vivi é pra mim só, tá? Tenente Viviane, porque a gente sai da Marinha, mas continua com a patente. Então, pra vocês, meros mortais, Tenente Viviane Stallone, senhora Stallone. Vivi, eu fiz uma entrevista com a Tenente Mariana Viegas, ela acabou de entrar na Marinha. Eu achei interessante falar com ela, porque, inclusive, na aula que eu fiz sobre Deep Learning, eu tentei fazer, as pessoas perguntaram sobre ela, mas aproveitando que você é minha amiga pessoal maravilhosa, eu achei interessante também falar com alguém que já tenha passado pela Marinha e principalmente alguém que tenha uma história diferente da Mari, porque não é só um perfil de pessoa, né? Um tipo de pessoa que eu tô ajudando a conquistar esse sonho de entrar para a Marinha. Então, queria que primeiramente você se apresentasse e depois a gente batesse um papo rápido, porque se deixarem a gente falar, a gente fica aqui até amanhã. Horas. Até amanhã. Então, com vocês, Vivi, minha amiga. Bem, eu sou professora de inglês, fiz letras, português e inglês. Depois fiz uma pós-graduação em linguística aplicada. Mas na época da seleção, a minha pós-graduação não estava com o comprovante ainda, né, da pós-graduação. Então, eu não consegui apresentar esses títulos, mas eu nunca desisti dessa oportunidade. Até porque era um sonho meu, a minha mãe é militar, ela foi da primeira turma de mulheres na Marinha. Eu nunca dei muito valor a isso, eu fui entender depois que eu entrei na Marinha, que eu fui entender a importância da experiência da minha mãe, tudo que ela tinha passado, né? E, e eu tinha esse sonho de entrar na Marinha, de viver essa experiência, mas não abria concurso público, né? Para professora de inglês, português e inglês, não é muito comum. Então, quando abriu a seleção, foi a oportunidade de eu viver tudo aquilo. Foi o momento 2010, né? 2010 abriu a seleção, em outubro. Foi. Entramos em 2011. Vivi é da minha turma, de RM2, entramos juntas. A gente não era amiga no curso de formação, fomos ser depois, né? Engraçado. Façam muitas amizades, gente, enquanto vocês estiverem lá dentro. É muito legal, vale muito a pena. Eu fiz, inclusive, eu vou falar sobre um monte de coisas assim que me ocorrem e engraçado. Eu não sei se falar de Marinha não devia ser, né? Mas você acredita que me emociona ainda? Eu sou muito idiota, né, cara? Eu sou muito boa. É muito intenso o que a gente Não vive, é? né? Não, eu não Tanto o tô. curso de formação, Não, o processo seletivo, tudo. pois é, É tudo muito intenso. quando eu te chamei, na verdade, a Vivi que me ajudou a ter essa ideia de chamar outras pessoas que estiveram na Marinha. Eu aproveitei
A ideia dela é a disponibilidade de tempo, inclusive, muito obrigada, amiga. Mas Vivi da minha turma de RM2, a gente entrou juntas. Eu pouco soube da história dela, soube depois, Era inclusive. alguns espirros mais antiga que eu. Lá no Gente, curso de formação. tem antiguidade em RM2, mas isso tem gente que leva a sério, mas não leve, tá? É todo mundo a mesma coisa, para não dizer outra palavra, que eu não sei se tem criança aí, mas não abre, como a Vivi falou, concurso inclusive para Marinha, sem Letras. ser RM2, né? Então foi a única porta, ou é a única porta que se abre. Na verdade, até abre para a carreira, mas não é um curso anual para RM2 letras, não é? E ao contrário disso, para letras em inglês é anual. Então, a possibilidade de você entrar para a Marinha como RM2 é infinitamente maior do que entrar como oficial de carreira, né? Eu acho que isso para todo o magistério, né? O magistério, física, matemática, as outras áreas do Pedagogia. magistério, Pedagogia até abre, o mas processo seletivo, bem menos. o processo seletivo de RM2 para a galera do magistério é uma oportunidade bem melhor do que esperar o concurso abrir, né? Mais difícil. E curioso que no nosso ano a turma de magistério foi muito grande, né? Teve física, teve química, educação física a rodo. Bom, mas enfim. Foi mesmo. E aí, tá bom, como é que foi a tua entrada para a Marinha? Seu sonho e como é que estava a tua vida e como é que passou a ser? Eu estava trabalhando em 3 ou 4 escolas diferentes, porque vida de professor é assim, você trabalha em mais de um lugar diferente. E um dos lugares era uma rede de escolas muito famosas no Rio, não vou mencionar nome, porque acho que não vem no caso, mas uma rede de escolas que eu tinha estudado, e eu entrei assim numa janela de uma professora que só saiu porque passou num concurso, e eu dei sorte de ficar sabendo do processo seletivo. Era um lugar para eu nunca ser demitida, só se fizesse uma besteira muito grande. E os outros lugares que eu trabalhava também eu gostava bastante. Então, eu estava no processo de crescimento, eu tinha acabado a minha pós-graduação, eu emendei a pós-graduação na graduação, então estava num processo de crescimento profissional, pessoal, no início da carreira. E estava bem, estava indo bem, mas eu tinha esse sonho. Então, quando abriu o processo seletivo, eu não pensei 2 vezes, eu me inscrevi e dei o melhor de mim, porque eu queria viver aquele sonho ali, mesmo tendo que pedir demissão. Quando eu fui selecionada, e eu fiquei sabendo que ia acontecer, eu ia para o curso de adestramento no CIAW, eu fui pedir demissão dos lugares que eu trabalhava e nessa rede de escolas eu fui chorando, saí com as portas abertas, fui muito bem recebida, mas foi assim uma dor no coração de ter que pedir demissão, né, de um local que eu sabia que eu ficaria muito tempo ali, mas eu sabia que a experiência ia ser incomparável com qualquer outro lugar que eu tivesse, eu ia ter oportunidades que eu não teria em nenhuma outra escola, eu ia aprender muito sobre diversos assuntos profissionais, não só na área do magistério, né, gestão de pessoal, tudo que a gente aprende lá dentro, que a Marinha investe, porque investe, trata você como se fosse um oficial de carreira, você participa das reuniões, dos simpósios, dos treinamentos, você participa de tudo. Então, o engrandecimento do profissional é muito grande. Então, eu não pensei 2 vezes e fui. Mergulhei na experiência para seguir o sonho. E tive que pedir demissão dos lugares que eu trabalhava. E depois da Essa foi a formatura minha entrada. 1, 2, 3 e já, né? Independente de você ser oficial de escola naval ou de CIAW, RM2 ou não, a responsabilidade, a cobrança é exatamente a mesma, né? A A promoção nossa formação é intensa. as pessoas brincam meio falando sério, né? Que a formação de RM2 é a formação miojo, né? É muito rápida, mas tem outro lado da moeda também, né? É rápida e ninguém pega leve por ser RM2, né? A gente tá lá e foi isso, mas eu, E eu nem acredito. eu queria que pegasse leve. Eu acho que Ah, eu também eu não. queria trabalhar, eu queria dar o meu melhor e eu queria não queria jamais que alguém olhasse para mim e falasse assim, ah, mas a formação dela foi mais Café rápida e com ela sabe leite. menos, café Café com com leite. leite. Eu não Né? queria. Horrível. Eu queria trabalhar, eu queria dar o melhor de mim. Então,
se eu tivesse que buscar eu mesma um complemento ali para eu dar o meu melhor, eu iria buscar, porque é muito trabalho, para quem gosta de trabalhar, mas é um trabalho gostoso, né? E o soldo é o mesmo também, né, amor? A formação é mais rápida, mas o soldo é igualzinho, né? É igualzinho. E é diferenciado, né? Não É, é qualquer lugar, ainda mais o pessoal do magistério, professor. É muito difícil você ganhar um salário que você é ganha na exponencial a Marinha diferença. em relação aqui fora, no mercado privado, nas escolas privadas. Pode ser É. uma escola bem grande, mas é bem difícil. Mesmo Bem com difícil. dedicação exclusiva, como é na Marinha, né? Exclusiva. Você não Exatamente. é muito difícil você ter um salário como na Marinha, no paisano. Infelizmente, né? Queria muito que fosse diferente, Infelizmente. mas Infelizmente. mesmo trabalhando DE, dedicação exclusiva fora da Marinha, pelo menos para pedagogia é impossível. Para pedagogia é impossível, com certeza. Tá, mas tudo bem. Aí você conseguiu trabalhar na tua área, foi para a escola, né? Fui para a escola naval, que era um sonho, porque a escola naval é ensino superior, né? É a academia da Marinha, então eu sabia que eu ia ser muito exigida e que os aspirantes, que são os alunos da escola, iriam me exigir muito. Eu teria que, mais uma vez, dar o meu melhor. Mas foi uma experiência sensacional. A Escola Naval é uma escola de excelência, tem recursos tecnológicos, recursos pedagógicos maravilhosos. Trabalhei com professores civis, concursados, com doutorado, experientes, que estavam ali me avaliando, ali avaliando meu trabalho como professora. Eu era avaliada como militar e era avaliada como professora, porque eu estava fazendo a minha função. Então, eu aprendi muito com aqueles professores civis, né? Com mestrado, doutorado, eu estava ali evoluindo a cada mês. A cada mês a minha evolução era gigantesca. De manhã eu dava as aulas para os aspirantes e quadros interativos, turmas divididas, aulas de inglês em inglês, um sonho para muito professor, principalmente para professor de inglês, você ter aqueles recursos todos ali naquele esquema, com os livros também, as editoras dos livros eram editoras conhecidas na área, é tudo muito gratificante. Tudo que você aprende na faculdade, na pós-graduação, mestrado, essas coisas, às vezes você não consegue colocar em prática no mundo privado ou até no ensino público, mas na Marinha, na Escola Naval, eu E, conseguia colocar todas as coisas que eu aprendi em prática. e aproveitando os pilares, que às vezes a gente acha uma besteira, né? Ou acha muito, quando escuta, acha muito duro, mas a hierarquia e a disciplina que a Marinha tem por tradição e filosofia ajuda muito a você conseguir desenvolver um trabalho decente, né, cara? Não tem aquela palhaçada de desculpa se eu ofendi aos palhaços, mas aquelas palhaçadas que aluno faz em muitos lugares de agredir professor ou desrespeito, isso não acontece simplesmente, né? Não É claro acontece. que E dentro dos camarotes, entre eles, sempre haverá, né? Aquelas brincadeirinhas aluno-professor e até se o professor permitir, mas essa onda de violência e falta de respeito e essas coisas horríveis que a gente escuta nos noticiários, não tem espaço para uma academia militar, para um professor vivenciar isso, né? Então, não mesmo. é bem E remunerado ao, e tem esse e retorno, ao né? contrário do que algumas pessoas pensam, a questão da hierarquia de disciplina ali numa escola, num ambiente escolar, ela não vem para cercear e nem vem para limitar ou enquadrar o relacionamento professor-aluno. Eu era tenente, eu era militar, mas eu também era professora, eu deixava isso claro, eu não deixava de ser tenente quando eu entrava em sala de aula, mas eu também não deixava de ser professora, eu mantinha ali os 50% de cada um, e as regras e a disciplina e a hierarquia estavam ali para me ajudar. Mas eu não precisava implementar, é uma questão de manutenção. Então, eles já estavam Eles já acostumados, sabiam. eles já sabiam o que era para fazer, eu também. Você fazia aquela manutenção, estabelecia algum certo. Estabelecia o respeito, né, os Os limites, limites. e mesmo com tudo isso, depois com tudo estabelecido, tudo muito separado,
eu conseguia até fazer Não brincadeiras e deixava de até me acontecer a aproximar. camaradagem, né? Não deixava de ser uma coisa próxima, não deixava de fazer uma brincadeira ou outra, não deixava de ser pessoal, porque nós professores, a gente não tem como não ter um relacionamento ali pessoal com os alunos, mas eu não deixava. Mas era muito fácil, porque eu tinha a hierarquia de disciplina ali, as regras do meu lado para estabelecer os limites e eles estavam super acostumados. Então, é um negócio que fluía. Não Uhum. às vezes a pessoa fica preocupada que vai ficar um negócio muito quadrado e difícil, mas não ficava difícil. Era uma coisa muito natural, fluía. A gente escuta muito que, independente da nossa área de formação, isso me assustou, mas de certa maneira foi bom, porque a minha personalidade, os meus valores, os bons, ficaram mais profundos. A gente do magistério não deixou de ser militar também, né? Então, isso que você está falando que você dava aula, a gente também participou de muito evento como militar, né? Como a tenente, você foi mais antiga, Uhum. comandou algumas questões ou situações, reuniões, assim como eu, sei lá, formatura, eventos, essas coisas todas caminham em paralelo às aulas, né? Então, assim, para a gente não enganar as pessoas que vão para o magistério, que são do magistério, elas não vão só dar aula, elas vão dar aula e isso é majoritário. Mas Marinha do Brasil significa Exato. necessariamente que você é um militar, assim como a gente brincou anteriormente, como outro de qualquer outro quadro, e as suas funções colaterais, digamos assim, elas vão acompanhar a tua carreira durante o período que você tiver como oficial, né? Isso é E é para importante isso que serve falar. o curso, né? O adestramento que a gente tem no CIAW, é justamente Exatamente. para a gente se adaptar a essa nova realidade e fazer com que isso se torne uma coisa natural, porque depois que você sai de lá do CIAW e vai trabalhar numa outra OM, você percebe que é natural para todo mundo. Ninguém acha difícil, ninguém faz com dificuldade, é muito natural, aquilo flui no relacionamento e facilita, né? Facilita o trabalho da gente, facilita o trabalho de todo mundo. Todo mundo sabe qual é a sua função, qual é a sua posição. Então, as pecinhas vão se encaixando e a instituição vai andando. Só vem E, para ajudar. e eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre os 9 distritos, que nós somos do Rio, né? Ou estamos. Não, você não está no Rio. Vi não está no Rio. Vi está em Não, Brasília. estou em Brasília. Eu voltei para o Rio, porque eu também já estamos fora da Marinha, mas nossos boys. Mentira, amor! Te amo! Tá aqui do meu lado. Chamar de boy. Ele é um pouco antigo. Eles, como na Marinha, né, saíram da sede Rio de Janeiro para ir para outros lugares, e a Vivi teve a oportunidade, porque eu sempre tive medo, né? Um pouco antes, a minha história, né? Um pouco antes de eu me casar, o meu marido ele iria para Brasília. Depois tudo mudou, né? Como acontece também, né? Às vezes muda. E eu fiquei muitíssimo preocupada se eu conseguiria acompanhá-lo ou não, como RM2, porque me diziam que era assim, não, você vai ter que pedir baixa, você vai ter que sair da Marinha. E eu fiquei feliz. Olha que depois que passa a gente fica assim, nossa, que ruim, mas eu fiquei feliz por não ter ido para Brasília, porque eu tive medo de ter que pedir baixa. E você viveu exatamente o contraposto, né? A positividade de acompanhar o cônjuge, né? Você Com foi. E como é que certeza. foi isso aí? Eu estava na escola naval e ele estava no Rio também. Ele também é militar, também é da Marinha, mas ele foi transferido para Belém, no estado do Pará, que é outro distrito, né? Outro distrito organizacional. Então, eu entrei, quando a gente entra como RM2, a gente entra para aquele distrito. Então, é quase que impossível, né? Você ser transferido para um outro distrito, assim, por interesse da Marinha. Você entrou para aquele Ou por distrito, você quer interesse ficar. próprio, né? Tipo, eu tô a fim de É, comer Natal, eu não tô querendo. acontece. Você fez o seu processo seletivo para o primeiro distrito, você vai trabalhar no primeiro distrito. Você fez o seu processo seletivo para o terceiro, você vai trabalhar no terceiro.
Mas ele foi transferido. E aí eu precisei dar entrada na documentação de acompanhar o cônjuge. E aí eu sou muito ansiosa, fiquei bem preocupada, achando que eu não ia, talvez não fosse conseguir, que eu fosse precisar fazer uma solicitação e aguardar a análise ser validada, alguma coisa assim, mas não foi uma coisa totalmente natural. É muito normal a questão de acompanhar cônjuge, é uma licença muito, uma licença, uma transferência muito respeitada, né, para a integridade da família, do casal, da família. Então, eu fiz o processo seletivo, ele foi andando e deu tudo certo, tudo muito tranquilo. E eu fui para Belém do Pará e fui muito bem recebida. E assim, a minha área, né, eu sou professora de inglês, eu até fiquei na dúvida, achando que talvez não fosse qualquer lugar que iria me aceitar, que é muito específico, né? Mas eu consegui. E para outras áreas ainda é mais fácil, né? A galera de administração, direito, nutrição, contabilidade, tem áreas que são muito mais fáceis ainda, assim, de serem aceitas. Mas eu não tive problema nenhum, consegui a transferência, fui para lá. Isso foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes lugares, ver diferentes realidades. Eu não fiquei só ali na escola naval. Eu tive a oportunidade de ver a Marinha em outro estado, conhecer uma outra cultura, e é uma coisa que eu sugiro para qualquer pessoa, se a pessoa for ter a oportunidade de viver em outro estado, né, sair do Rio de Janeiro, sair do seu estado, seja lá qual for, viver a cultura diferente, foi maravilhoso e foi super tranquilo, assim, a transferência não tive problema algum com a transferência. E A gente foi lá para Belém, diga. fala. Não, Nós continua. ficamos lá um ano, era algo que já era um comando, ele ia ficar um ano, ele ficou um ano e a gente voltou. Foi dentro do planejado. Uhum. E aí depois, aí tudo bem, aí deu, a vida aconteceu, você, vamos lá, Engravidamos, engravidar, né, engravidamos juntas, né, cara? Assim, não, engravidamos juntas. Não foi. cara, não juntas assim, eu com meu marido e você com o seu, foi assim, meio Por separado. favor. Vamos É, deixar isso claro. claro, Nada claro, contra, claro. Não, você pode nada engravidar de quem você contra. quiser. Mas no meu caso da Vivi, mas foi mais ou menos no mesmo período. É, Sim. mas a E gente. aí, por uma vontade minha, eu quis sair um pouco antes do meu tempo completar por conta da gravidez. Eu optei por estar em casa na gravidez. Então, antes da gravidez, não, a gente pulou uma parte. Antes de eu sair da Marinha, na escola naval ainda, antes de acontecer a minha transferência, eu sempre tive na minha cabeça que era um emprego temporário e que eu precisava me organizar profissionalmente, financeiramente, para a minha saída. Isso era uma coisa que eu tinha claro na minha mente. Eu precisava aproveitar aquela oportunidade daquele salário muito bom, do engrandecimento profissional, mas fazer aquilo dali um produto futuro. Então, durante a minha estadia na Marinha, o salário era muito bom, eu era solteira, morava com os meus pais, graças a Deus eu Rica. não precisava... Rica, rica. Rica, Eu rica. não precisava, ajudava em casa, mas assim, não era um negócio que eu gastava fábulas de dinheiro. Então, eu guardava, eu já ia falar salvava, guardava muito dinheiro do meu Solda. salário mensal, exato, e férias, 13º, eu guardava na poupança e economizava, porque era algo que eu tinha na minha cabeça muito decidido. Alguns amigos compraram um carrão, outros amigos compraram um apartamento, deram entrada em financiamento, mas eu tinha um medo, um receio meu pessoal de arriscar e aí depois eu não conseguia dar conta. Então eu tinha um carrinho super simples, uma Fiat Uno, aquela novinha de 2 portas, e guardava meu dinheiro e estudava para um concurso público. Ah, Me verdade. preparava para isso. Então, eu estudei para o concurso público, abri um concurso para minha área e eu passei, fui chamada e fui fazendo o processo seletivo deles. Dentro E da aí teve um Marinha, problema enquanto estava na dentro Marinha. da Marinha, enquanto eu estava na Marinha. Foi um processo seletivo longo, bem longo. Teve um curso que era classificatório, eliminatório, não lembro direito.
Foi bem longo, levou uns 3 meses só o processo seletivo. E aí eu fui classificada, mas mesmo assim teve um problema administrativo e ele ficou ali meio que bloqueado para eu tomar posse. Então, o que foi até muito bom, porque eu estava ali classificada no concurso público, mas Mas estava na continuei na Marinha. Marinha ganhando meu dinheiro. Eles não tinham me chamado, eu não tinha tomado posse, então nada ilegal. E aí eu fui para Belém, até fiquei na época com um certo receio, porque eu estava em Belém. Eu falei Podia assim, e ser aí, se chamada. eles me chamarem, eu vou ter que voltar para o Rio, vou ficar, largar o marido lá, não sei o quê. E aí, até que deu tudo certo, porque eu voltei, decidi sair da Marinha, lá em Belém. Eu tinha esse concurso ali na minha manga, era uma carta na manga. Decidi sair da Marinha em Belém, foi uma opção minha, e vim pro Rio, voltei para o Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, grávida, e fiquei desempregada ali aquele tempo, do final da gravidez, do final da gestação, e 5 meses de licença maternidade. E quando acabou aqueles 5 meses de licença maternidade, eu já estava envolvida, eu sou frenética, eu já estava envolvida num processo seletivo de uma escola privada. E aí fiz o processo seletivo da escola privada, eles me chamaram, 5 meses de licença maternidade, eu comecei a trabalhar nessa escola e o concurso me chamou para eu tomar. Aí eu fui tomar posse no concurso, de 40 horas. E aí as coisas foram se encaminhando muito bem. E eu ainda Aconteceu, né? recebi o dinheiro da bonificação que a gente recebe quando a gente sai, que eu também decidi guardar e investir, né? Eu investi de maneira correta. Meu marido é mais envolvido com essa questão de investimento, mas a gente investe porque a rentabilidade é maior do que da poupança. Eu não quis, assim, comprar alguma coisa de cara porque eu tinha um certo receio, eu queria que rendesse, né, o valor. Mas é um dinheiro muito bom, juntando o que eu tinha guardado dos salários com a bonificação que eu recebi quando saí da Marinha. O dinheiro foi tomando um valor, assim, bem maior. Não gastei nada ainda hoje e está rendendo, aplicado. E também não fiquei desempregada durante muito tempo. Foi uma coisa muito rápida. O currículo, a Marinha no currículo e as experiências que eu tive na Marinha, como você mesmo você colocou já no seu perfil, né, do Transformação Militar, que você participou de bancas dentro da Marinha, eu participei de bancas também. E essa experiência profissional, ela conta no nosso currículo, Isso que eu ia falar, conta conta até, muito, né, cara? conta muito no currículo, Isso pra conta gente é inclusive para. normal, a gente era escalada, portaria e tudo mais, respirava fundo, porque assim como a formação de 3 meses, caraca, eu nunca tinha sido banca, mas a gente aprende a ser banca, e aí depois que... E aí é engraçado não, porque não tem graça nenhuma, é curioso que quando você faz um negócio bem feito, você é escalada novamente, né? Deu certo, pronto, você agora é a dona daquilo, né? Exato, E daquilo. aí Se você fizer você... bem, você vai ser chamado novamente. Isso tem um valor gigantesco no nosso currículo, né? Aquilo que fica no É, sangue pro no paisano sangue. Até é... para concurso público você pode colocar Exatamente, participação de banca, exatamente. e ganha ponto no concurso por causa disso. Eu tive experiências muito boas lá dentro, participação de banca, as aulas da escola naval. É, é uma coisa que isso encanta, as pessoas querem saber. Eu vou nas entrevistas, as pessoas querem saber. Eu fiz um processo seletivo aqui em Brasília para um colégio militar. Aqui tem mais de um colégio militar, tem o Colégio Militar do Exército e tem outros colégios militares que são não do governo, eles são administrados pelo Corpo de Bombeiros, o outro pelo Corpo da PM. Eu fiz um processo seletivo e fui chamada. Não estou dando aula lá porque eu já estou indo embora de Brasília. O marido foi transferido de novo, eu estou indo para o Espírito Santo. Eu acabei não indo trabalhar lá, mas é um colégio tradicional gigante, maravilhoso. Fiquei encantada com o colégio. E isso foi muito levado em consideração, assim, na minha área, porque são alunos, a maioria, tem muitos ali que não tem nenhum vínculo militar, mas tem muitos que têm pai, mãe, que são militares, bombeiros, PM, ou então das Forças Armadas, e alguns querem também entrar para as academias. Então, ter uma professora de inglês que já viveu essa experiência, que já deu aula na escola naval, no corpo docente, é muito interessante. As escolas ficam interessadas em relação a isso. Eu vejo abrir portas. Abre Cons- portas. Sem cons- falar que Fala, desculpa.
Não, sem falar que a questão da gestão de pessoal que a gente aprende, né? Aonde que eu iria aprender? Tudo que eu aprendi de É. gestão de pessoal na Marinha. Eu aprendi muito, porque eu tinha pessoas subordinadas a mim. Eu era novinha, eu tinha 23, 24 anos, mas eu aprendi a administrar pessoal. Tinham pessoas, grupos de trabalhadores subordinados a mim, e eu precisava administrar, produzir, entregar trabalhos, entregar relatórios para os meus superiores, para os meus chefes, administrando muitas vezes 20 pessoas subordinadas a mim. Então, a questão da organização, de entrega de produção, de entrega de resultados, que você aprende na Marinha, que você vive na Marinha, você leva para a sua vida. E isso traz uma organização e uma disciplina para o profissional, para o professor, que encanta onde você vai, né? Porque nem todo mundo tem essa experiência. Muito, muito obrigada pelas crianças, Nada. por compartilhar a tua vida pessoal comigo e agora com sei lá quantas pessoas vão assistir essa nossa conversa aqui real, maternidade real, amizade real e sonhos Exato. reais vividos, né, compartilhados. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração, Nada. pela Que a amizade, nossa conversa sirva de incentivo para as pessoas que estão aí na inspiração. batalha, inspiração, sonhando, ou em dúvida, achando que vai ser muito difícil, que a questão da hierarquia da disciplina, talvez, ali, às vezes a pessoa está com um pouquinho de dúvida de embarcar nessa coisa diferente, ou então precisa de um incentivo a mais. Acho que a nossa história de sucesso, né? Acho que a gente pode falar que nossa história é de Com sucesso. certeza, com certeza. Incentive essas pessoas a buscar, correr atrás e conseguir esse sonho. Igual a Obrigada. mim, né? Foi um sonho, eu tinha esse sonho, larguei tudo mesmo, na cara e na coragem, e investi para viver, e não me arrependo. Hoje em dia, às vezes, algumas pessoas até perguntam para mim, mas você não se arrepende de ter pedido demissão dos seus empregos para viver isso, sabendo que era temporário? Hoje eu falo sem nenhuma mentira, eu não me arrependo, faria tudo de novo, pediria demissão e viveria, mesmo sabendo que é temporário, porque vale a pena. E largou algumas outras vezes, né, a sua família. Se bem que família a gente abandona quando casa, né? Mas não foi só o sonho, não foi só um sonho que a Marinha te fez realizar, né? Tua família e teu emprego e agora a qualidade de vida, graças às suas escolhas e seus abandonos e ao seu profissionalismo, aos seus valores. E muito obrigada pela amizade, de verdade. Queria De agradecer nada. publicamente. Eu te amo, obrigada. Muito obrigada pela amizade. Nada de Foi nada. super comportado, foi super legal, Foi achei tranquilo, achei. comportado. Foi leve, não foi? Achei super leve. Foi. Bom, então é isso. Eu vou botar pra frente. Muito obrigada, tá? Por tudo. Beijo, De beijo, nada. gente. Ah, deixa eu terminar aqui uma coisa importante. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com todo mundo, tá? Que você acredite que tenha. Tá vendo? Tava comportada. Não me interrompe. Você acha que. Falei para ativar o sininho. Ah, Ativa o sininho. ativar sininho, isso aí. Vivi vai ser minha marqueteira. Ativa o sininho e não deixa de acompanhar a gente tanto no Facebook quanto no Instagram e acessar www.transformaçãomilitar.com.br, sem esquecer que é sem o tio e sem o cedilha, tá? Militarize-se. Beijo, Vivi. Beijo, gente. Até a próxima. Fui.